Galera, beleza? Boa tarde, professor Rogério aí trazendo mais uma aula para vocês aí, boa noite ou bom dia, não sei a hora que vocês vão ver. Então vamos aí para mais uma aula de geografia, né? Vocês vão sair daqui, pessoal, tudo esperto na geografia, principalmente sobre o assunto que é a industrialização tardia na América Latina e do Brasil, né? Ou seja, o por que demorou para industrializar o Brasil? Por que o Brasil, por que a maioria dos países da América Latina demoraram muito para se industrializar, tendo em vista que a Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, meados de 1750, né? E até agora ainda não chegou aqui, não, chegou, meu amigo, na década de 50 do século passado, 1950, né, que vem as multinacionais. Já se tinha uma ideia de industrialização, mas era muito fraquinha aqui no Brasil. Não era uma indústria de ponta, não era uma indústria no qual poderia sustentar economicamente o país, tá? Mas vamos ver-nos aí para não dizerem que eu sou mal e só falo mal. Vamos passar. Opa, botar aqui a apresentação, ó, foi bonitinho. Vamos passar, né? A gente vai ver aí, né, nesse processo, por que demorou, a demora, quando que se industrializou, por que esse termo industrialização tardia, né? Então, vamos compreender aí o processo de industrialização na América Latina. Desculpa, foi mal, perdão, abri a boca de sono, tô cansado, trabalhando pra caramba. Vocês pensam que a gente está na quarentena, não está trabalhando? Estamos sim. O processo de industrialização, né, da América Latina, incluindo o processo brasileiro, e compará-los com os processos de alguns países desenvolvidos, como China, Estados Unidos e Japão. A crise de 1929, gerada pela quebra da Bolsa de Nova York, né, o problema que teve lá nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, que o mundo inteiro vendia para os Estados Unidos, inclusive o Brasil, né, muitos cafeicultores dobraram plantações aí para vender nesse ano para os americanos e não conseguiram, até se mataram aí, donos de algumas fazendas. Contribuiu aí para o processo de industrialização da América Latina. Com a queda da economia norte-americana, os países latinos com grande dependência econômica em relação aos Estados Unidos, inclusive o Brasil, perderam o grande comprador de seus produtos agrícolas e de matérias-primas. Sem dinheiro para comprar produtos industrializados importados, boa parte dos países latinos foram obrigados a fabricar seus produtos. Fato que teve maior evidência na Argentina, no México e no Brasil, que acabou adotando por conta disso uma política de substituição de importações, ou seja, eu deixo de comprar um produto industrializado de fora e passo a fabricar ele aqui dentro. Mas no início era só uma indústria de base, muito básica. Era uma indústria muito básica, era produtos principalmente de têxteis, né, muita pouca tecnologia, né, mas vai melhorar ao longo do tempo, né? A gente vai vendo isso aí. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os grandes grupos de empresários oriundos de países industrializados da Europa, Estados Unidos e Japão, buscaram uma nova forma de expansão comercial, a dispersão das empresas multinacionais em direção a países da América Latina, África e Ásia, continentes que possuíam em sua maioria países pobres. Essa reordenação territorial da produção industrial promovida pelos países mais ricos e industrializados se baseava principalmente em fatores como o de mão de obra abundante e barata, riquezas em matéria-prima e intenso mercado consumidor, né, fragilidade sindical e oferta de infraestrutura para países que recebem empresas, né, as empresas e leis ambientais frágeis. Era o caso do Brasil, era o caso da Argentina, era o caso do México, é o caso de vários países, né, que fazem parte de um bloco chamado Tigres Asiáticos na Ásia. Então essas grandes indústrias se aproveitam disso e abancam suas indústrias nesse território, né, buscando isenção fiscal, mão de obra barata, mercado consumidor para comprar os seus produtos. O brasileiro adora, né, aquela promoção
compre agora, baratinho, 22 vezes na Casa Bahia, aproveite. Né? Aí o cara ainda fala assim, pobre só compra se for parcelado. Aí você paga 3 produtos. Né? E quem ganha com isso? A indústria. Né? Não é nem a nossa indústria brasileira, é a indústria estrangeira. E quando você compra um PlayStation aí 5, 6, 7, 8 mil, um Apple, né? Então você está pagando, esse dinheiro que você gasta não fica no Brasil. Esse dinheiro vai para fora. Né? A gente está mandando dinheiro para fora. Gente, vamos comprar multilaser, gente. Multilaser é brasileiro. É smartphones multilaser. Ai, Jesus, né? A gente não tem uma indústria de ponta, mas vamos ter. A produção passa, né? A produção passa assim a ser mundializada, gerando a dispersão geográfica da indústria. Várias empresas têm a matriz nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, e a produção total ou parcial é feita na América Latina ou no Sudeste da Ásia, onde o produto é distribuído para o consumo. As empresas que adotaram esse modelo produtivo são chamadas de multinacionais ou transnacionais. O termo multi não se usa mais hoje, então a gente vai se falar em transnacionais. Né? A maioria das empresas são transnacionais, porque elas transcendem continentes. Tá? No caso específico do Brasil, além de fatores externos apresentados anteriormente, causas internas contribuíram decisivamente. Saiu, calma. Para o processo de industrialização. Getúlio Vargas, que chegou ao poder em 30, investiu na indústria de base estatal nos 2 períodos em que ele foi presidente. Foram criadas empresas como a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, além da Eletrobras e Petrobras. Né? São empresas de mineração, empresas de energia, né? Isso fazendo parte dessa indústria básica aí que o país tinha que dar esse salto, né? Um salto de infraestrutura. No governo JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil ficou marcado pela construção da nova capital de Brasília. Esse período também foi marcado pela internacionalização da economia brasileira, já que foram necessários investimentos estrangeiros a partir da entrada das grandes empresas multinacionais no país, produtoras de bens de consumo. É isso que a gente quer, indústria produtora de bens de consumo. Né? O Brasil quer, o Brasil precisa, não é fazer igual a Ford foi embora agora, a Sony também está indo embora. Né? A gente tem que trazer empresas para cá para gerar emprego e renda. É isso que o brasileiro precisa, emprego e renda. Que foram necessários investimentos, né, estrangeiros no país, produtoras de bens de consumo duráveis, como o setor automotivo. No entanto, para isso acontecer, o Brasil contraiu grandes empréstimos com instituições financeiras internacionais, elevando a dívida externa. Mas por que precisou desses empréstimos? Porque tinha que construir infraestrutura, tinha que construir estrada, tinha que arrumar os portos, tinha que oferecer uma gestão de energia e telecomunicação confiável para essa empresa vir para o nosso país. Né? Porque eu vou gerar emprego e renda para você, mas eu quero também que funcione a minha empresa. Eu não posso ficar numa empresa que não tem energia, que não tem renda, que não tem como chegar a matéria-prima até a mim, que eu também não tenho como escoar a minha produção. Eu preciso de ter isso. Então o Brasil fez esse investimento. Claro que isso gerou milhares de emprego e renda. Inclusive, gente, você ser metalúrgico na década de 50, 60 e 70 era o ápice. Metalúrgico era rico. Rapaz, qual fulano ganha bem pra caramba, estuda nos melhores colégios, faz faculdade de medicina. Seu pai é o quê? Metalúrgico. Trabalha na Volks, na Ford, na Fiat. Caraca, porra, parabéns, uau. Porque era bom, pagava-se bem. Aí quando você tem a robotização, né, você surge também o desemprego estrutural. A tecnologia chega, mas também chega o desemprego, porque pessoas que já trabalhavam há 30 anos na indústria ali, 30 anos como metalúrgico, né, no automobilístico, vem a dispensa, porque substituíram a mão de obra pela máquina. As pessoas já não sabiam mais o que fazer na vida, só sabiam fazer aquilo. Como é que você vai pegar uma pessoa que tem 50 anos, 60 anos, e vai botar na cabeça dela que ela tem que aprender outra profissão? Isso é muito complicado. Sem contar que as empresas não contratam mais as pessoas nessas idades, que é um outro problema. Né? Então, por isso, o país
teve que fazer esse investimento. E isso foi muito bom sim nesse momento. Aqui temos aí, olha só, a Latina, a polo, né? Um polo industrial, né? Um polo industrial aí em São Paulo, tá? Esse é um polo industrial que a gente tem aí. É a indústria brasileira, basicamente, né? De como era a indústria brasileira na década de 60, bem organizadinho, né? Eram grandes fábricas, né? Que compravam grandes números em recursos, tanto de matéria-prima, de insumo, também forneciam bastante material, né? Bastante produto, produziam muito, contratavam uma mão de obra enorme. Numa fábrica dessa chegava a trabalhar 5, 10 mil funcionários. Então, assim, era muita gente que era contratada, né? Era muito bom. Continuando aí, o desenvolvimento da década de 50, com o Getúlio Vargas e JK, concentrou a indústria brasileira no sudeste e no sul do Brasil. Teve continuidade no período da ditadura militar, né, onde ficou conhecido como milagre econômico, grandes obras faraônicas, né, feitas aí como a usina de Itaipu, a Ponte Rio no Niterói, usina nuclear de Angra 1, né, a rodovia transamazônica, que até hoje ainda não acabou, né, foi até parado de parar de produzir, então não tem jeito, é só barro naquilo lá. Na década de 80, no final da ditadura militar, houve uma queda no crescimento econômico, que estagnou a indústria no Brasil e fez com que esse período ficasse conhecido como década perdida. Olha que interessante, cada estagnação, inflação altíssima, né? Então isso tudo aí fez uma demissões em massa, né? Salários arrochados e a população indignada. Além dos fatos internos, também fatos externos, como o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, trouxeram mudanças para a dinâmica industrial no Brasil. A década de 90 se caracterizou pela ideologia neoliberal, ou seja, capitalismo na veia, indústria, capital privado, sem interferência do Estado na economia. No Brasil não foi bem assim, mas vamos que vamos. Que, dentre outras coisas, pregava que a economia de um país não deveria ser gerida pelo Estado, ou seja, pelo governo federal, e sim regulada pelo capitalismo. O problema, gente, é que nós vemos nos dias atuais que a regulamentação capitalista pura, na veia, o brasileiro não está habituado ao capitalismo puro, não. Nós somos, infelizmente, um Estado assistencialista. Nós precisamos da mão da União, do Estado, no assistencialismo. Porque nós ainda não sabemos caminhar sozinho. Mas, professor, pelo amor de Deus, temos que aprender. Temos. Mas, para aprender, eu não posso passar fome. E eu tenho muitas pessoas passando fome porque precisam de emprego e ainda não temos. Primeiro temos que trazer as empresas para cá. Primeiro temos que gerar novos empregos. Colocar a população para trabalhar. Aí sim, modificar todo esse processo. Para as novas gerações estarem dentro desse processo, habituadas nesse processo. Não adianta você querer mudar a toque de caixa, que vai ser muito difícil. Entendeu? Porque a gente já vem de uma doutrina onde o Estado regulariza, onde o Estado é regulador. E você mudar isso de uma hora para outra é muito complicado. Tá? Vamos lá. Como podemos notar, o Brasil pode ser considerado um país industrializado atualmente, porém, grande parte devido à instalação de empresas multinacionais, não por empresas próprias. Esse é o nosso problema. A produção de tecnologia ou a indústria de ponta não é o que mantém o setor industrial brasileiro. O que faz com que o Brasil seja, ainda hoje, dependente da tecnologia produzida nos países industrializados. Ou seja, nós evoluímos, mas continuamos dependentes, do imperialismo, do europeu, do colonialismo. Então, a título de comparação, com o Brasil e a América Latina, o processo de industrialização de alguns países. Só para a gente comparar essa industrialização de alguns países aí, como é que foi. Por exemplo, os Estados Unidos, após a sua independência em 1776, no auge da Revolução Industrial,
A industrialização americana concentrou-se inicialmente no nordeste do país, ainda no século XIX, aproveitando-se de alguns fatores, como o fato de ter sido colônia de povoamento e a grande disponibilidade de minérios e combustíveis fósseis, como aqui no Brasil, né? Minérios e combustíveis fósseis. Só que aqui foi colônia de exploração. Aqui não foi povoamento, foi exploração. Fomos criados para ser exploração e somos até hoje, porque vivíamos do plantation e continuamos vivendo do plantation, que são grandes propriedades monocultoras voltadas para a exportação, ou seja, a maioria dos produtos que são produzidos em grande escala no Brasil são vendidos para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Exemplo, cana-de-açúcar, café, algodão, trigo, milho, soja, é tudo vendido para fora. É tudo para fora. Só um exemplo, se a China parar de comprar do Brasil hoje, o Brasil quebra. Se o Oriente Médio parar de comprar carne suína e frango do Brasil, o Brasil quebra. O Brasil é dependente do mercado estrangeiro, totalmente. Nós não temos nada. Se eles pararem de comprar com a gente, já era, já era. E não adianta vir, não, que vai se levantar. Não é assim, não. Vão amargar aí no mínimo uns 30 anos de crise econômica. Pior do que a gente está vivendo já atualmente. Tá? Então, desculpa aí, mas porra, uma coceira danada. Estou ficando com alergia. Não é Covid não, pelo amor de Deus. Uma grande disponibilidade, ampla reserva de mão de obra e um amplo mercado consumidor. E o fácil escoamento da produção pelos grandes lagos, ligando aí o oceano através de rios. Baseado nesses fatores, os Estados Unidos entram no século XX como potência e consolidam essa posição com a Segunda Guerra Mundial, que aí eles mostram mesmo que eles são potência, e uma potência além de militar, uma potência econômica. Uma potência econômica, tá? Uma potência econômica e militar, uma potência forte, estabilizada. O Japão iniciou seu processo de industrialização na segunda metade do século XIX, com a ascensão do imperador Mitsuhito, que deu início à era Meiji. Essa era caracterizou-se pela implantação de políticas modernizantes, como investimentos na criação de infraestrutura, criação de fábricas, maciços investimentos em educação. Investimento em educação. Para mim ter tecnologia, eu preciso educar meu povo. Como é que meu povo não é educado, como é que eu vou ter uma indústria? Não dá, gente. Tem que ter educação. É principal. Voltada aí, para qualificação de mão de obra e abertura de mercado consumidor para tecnologia e produtos estrangeiros. Mesmo industrializado, o Japão enfrenta problemas como escassez de energia e matéria-prima, limitado ao mercado interno. Apesar disso, está entre as principais economias do mundo. O Japão não tem muitos recursos minerais, mas ele exporta esses recursos. Mas em compensação, tecnologia, eles são brabos. Os caras são fera em tecnologia. Tecnologia é com eles mesmo. Porque tem educação, investimento maciço em educação. A China, a partir do final da década de 70, o presidente chinês da época, Deng Xiaoping, promoveu inúmeras reformas econômicas que culminaram com a implantação de uma economia de mercado nos moldes capitalistas, a partir das 4 modernizações: a modernização da agricultura, da indústria, da ciência e da tecnologia, ciência e tecnologia do setor militar. Apesar de se manter socialmente fechada, realizou a política de aproximação com o Japão e os Estados Unidos, atraindo capitais estrangeiros aí para o país. Atualmente, a China é a segunda maior economia do planeta. A China tem um negócio chamado de ZES, Zonas Econômicas Especiais. Nessas zonas econômicas especiais é onde ela permite que as empresas estrangeiras montem suas empresas no território chinês, contratando especialmente mão de obra chinesa. Ela não aceita que as empresas de fora levem seus funcionários. Elas têm que contratar um funcionário na China, fazendo assim a economia do país virar. Olha que não tem igual aqui. Aqui a empresa vem, mas traz todo mundo de fora. Contrata meia dúzia de brasileiros para fazer faxina. Esses são os problemas. Aqui não tem uma ordem. Infelizmente. A América Latina e exercícios. Vamos lá. A América Latina
apresenta aí um desenvolvimento industrial muito desigual, podendo-se reconhecer países com maior dinamismo econômico apresentarem um maior nível de industrialização, a grande diversificação de atividades, Brasil, México e Argentina. 2, países na posição intermediária quanto à industrialização, mas com características nano-exportadoras, agrícola e mineral, Chile, Venezuela, Cuba, Peru, Trinidad e Tobago e Colômbia. Países de economia predominantemente agrária ou mineral e com um fraco aí setor industrial, abrangendo a maioria dos países da América do Sul, Bolívia, Guiana, Suriname e Uruguai. Quais estão certas? Né? Quais são as questões que estão exatas aí? A 1 está exata, a 2 está exata, a 3 está exata. Né? Então vamos lá. Né? E aí, gente? Pensaram? Vamos lá? Olha só. A resposta correta é a letra C. Né? O Brasil e o México ainda não estão mais desenvolvidos porque a maior parte dos países latinos se mantém caracterizados pela dependência de tecnologia, né? Se mantém atrelados naquilo ali. A resposta é a letra C, a 2 e a 3 estão corretas. Tá? Vamos ver a outra questão aí. O que significa industrialização por substituição de importação? Que o Brasil adotou aí na década de 30. Né? O que é isso? Substituição de importação. Né? É você substituir esses produtos. Ó. Olha lá. É a industrialização, né, dos países que só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países que participaram do conflito não tinham como enviar seus produtos industrializados para cá, para se reestruturarem. Então, alguns países da América Latina, como Brasil, Argentina e México, iniciaram o processo de fabricação desses produtos que antes eram importados e a gente passou a fabricar lá, para vocês poderem ver o final. Tá ok, pessoal? Vamos lá. A organização do espaço geográfico brasileiro após a industrialização sofreu mudanças profundas. Seria errado afirmar grande concentração de atividades e decisões no Sudeste, tendo São Paulo como centro polarizador. Errado afirmar, tá? Errado. Orientação da economia nacional com a aplicação do modelo econômico centro-periferia. C. Maior integração do espaço brasileiro com desenvolvimento na rede de transporte e comunicação interligando o Sudeste e o resto do país. Maior independência entre as regiões com a divisão interregional do trabalho. Ou a letra E. Produção industrial que se desenvolve em função das exportações devido à inexistência de um mercado interno. É para marcar a errada, hein? Já achamos a errada. Né? Por que já achamos a errada? Porque o Brasil possui um mercado interno considerável, né? Em termos aí de quantidade. Temos uma população de 220 milhões de habitantes praticamente. Né? Então, galera, grande abraço a todos. Opa, professor, estou com dúvida, não entendi, deixa um comentário. Deixa um comentário no vídeo, professor, não entendi, pode fazer um outro, eu vou lá e faço com satisfação. O que não dá é para depois falar assim, não entendi porque o mestre não explicou. E está explicado. Né? Caso tenha dúvidas, questione, pergunte, deixe uma mensagem que eu terei um enorme prazer em respondê-lo. Grande abraço e até a próxima aula, galera. Valeu, fui!